E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver qual deve ser a escalação que o técnico Rafael Paiva vai colocar em campo para a partida tão decisiva, a mais decisiva para o Vasco nos últimos anos em relação ao título Vasco versus Atlético Mineiro amanhã, 6h30 da noite em São Januário. Qual o provável time que ele deve escalar para essa decisão de amanhã? Beleza? Deixe seu like aí embaixo, é muito importante seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo em todos os grupos de Vasco de WhatsApp para chegar ao maior número de pessoas possível. Hoje tivemos treino aberto em São Januário, obviamente ele não vai demonstrar o time que ele vai colocar em campo, fará um pouco de mistério. Eu acho que é muito difícil da gente conseguir adivinhar exatamente, mas dá pra gente fazer aquela leitura que a gente sempre faz aqui no canal. Até porque ficaram muitas dúvidas em relação a como o Vasco deve jogar contra o Atlético Mineiro após a derrota de 3-0 para o São Paulo. Alguns jogadores muito abaixo do que podem render, do que já renderam, um estilo de jogo que acabou não encaixando, então o Rafael Paiva não deve repetir aquela escalação, isso eu tenho certeza, beleza? Então, galera, é assim que eu acredito que o Vasco deve ir a campo na partida de amanhã contra o Atlético Mineiro. Nosso goleiro com certeza será o Léo Jardim. Lateral direita, Paulo Henrique vai iniciar esse jogo como titular. Na dupla de zaga temos dúvidas. Pode ser que ele repita Maicon e João Vitor para esse jogo, mas pode ser que ele faça a mudança de colocar João Vitor e Léo. Os dois muito pressionados, tanto Maicon quanto Léo, são jogadores muito pressionados. Como o Vasco talvez deve iniciar a partida pressionando para buscar logo o gol, é mais vantagem você ter um zagueiro com um pouco mais de velocidade, que é o Léo. O ponto ruim é, quando o Atlético Mineiro quebrar essa bola e tiver disputa, se o Vasco for jogar com ele um pouco mais alto, o Léo não pode perder esse primeiro duelo para um Hulk da vida e deixar ele dominar a bola ou dar a casquinha para o outro jogador do Atlético Mineiro, porque aí o Vasco pode se complicar. Então é muito importante que os zagueiros do Vasco sejam duros para o Vasco conseguir recuperar essa segunda bola e manter uma pressão no campo de ataque. Não ficar cedendo direto contra-ataque para o Atlético Mineiro. Uma coisa certa, o Atlético Mineiro é um bom time. Eles vão ter oportunidades de gol. Uma classificação do Vasco vai passar por milagre do Léo Jardim, pelo time todo fazer uma partida muito boa e correr mais do que o time do Atlético Mineiro. Se eles tiverem 100% de vontade, a gente tem que ter 200% de vontade. A gente tem que engolir eles na vontade, na raça, na dedicação e taticamente dentro de campo. É isso que o Vasco precisa fazer para amanhã. Entrar mordendo do primeiro ao último minuto. Não dá respiro para o jogador do Atlético Mineiro girar e ficar de frente para o gol. Essa tem que ser a postura do Vasco. O Lucas Piton será o lateral esquerdo titular para esse jogo. Foi até poupado um pouco da última partida, saiu no início até do segundo tempo. E pode ser que a gente tenha uma zaga com João Vitor e Léo, ou João Vitor e Maicon. E aí teremos, mais uma vez, eu acredito que o Matheus Carvalho como titular. Tem a chance do Sforza jogar, os dois muito pressionados, tanto o Matheus Carvalho quanto o Sforza estão pressionados para a partida de amanhã. Qualquer um deles que for jogar, o Matheus Carvalho já conseguiu apresentar mais no Vasco do que o Sforza. O Sforza é um volante mais de sustentar atrás, o Matheus Carvalho tem um pouco mais de chegada. Essa é a única diferença entre eles. Hugo Moura vai ser titular, isso é confirmado. O Coutinho vai ser titular, isso é confirmado. E as dúvidas são nas pontas do Vasco. O Emerson Rodrigues deve jogar porque, cara, é o que tem. É o que tem o Emerson Rodrigues. Então, qualquer um dos dois lados, ele deve estar em campo. E do outro lado, nós temos a opção do Puma, do Maxime Domingues e do Ryan. O Puma, você tem um pouco mais de sustentação defensiva. Pode ajudar em uma marcação-pressão. O Puma tem fôlego para isso, tem uma boa característica de finalização. É algo que o Vasco ganha com o Puma. Ele é um bom finalizador, bate de média e longa distância. De vez em quando encontra gols até um pouco improváveis. E o Puma acrescenta no jogo aéreo do Vasco. O Puma tem 1,83 m de altura e ele tem uma facilidade para fazer também cabeceio, gol de cabeça. O Puma pode ser importante, um possível cruzamento, uma bola cruzada, ele dá esse peso na área.
e dificultar a zaga do Atlético Mineiro de marcar somente o Verratti, ter dois caras para se preocupar com o Puma entrando dentro da área com uma boa estatura e uma boa força também. O Maxime é um pouco mais baixo do que o Puma, tem 1,72 m de altura, mas é um motorzinho, é um cara que fisicamente, o jeito de jogar, o posicionamento se assemelha um pouco mais ao Adson. O Ryan é um jogador até mais alto do que o Puma, tem 1,85 m de altura, mas o Ryan não é tanto de fazer gol de cabeça. E eu vejo um pouco de dificuldade no Ryan dele jogar de costa. Quando o Vasco tem a bola em progressão para ele correr, quando o Vasco está se defendendo, está jogando contra-ataque, ele já é mais um jogo do Ryan. Então eu iniciaria com Puma de titular. Puma e Paulo Henrique faria essa dobra por esse lado. E aqui colocaria o Emerson Rodrigues, Coutinho centralizado e o Verratti no comando de ataque. Eu acho que esse é o melhor Vasco, mais equilibrado para encarar o Atlético Mineiro e conseguir a vitória amanhã. É óbvio que não é só a escalação, tem a tática que o time vai utilizar, tem o comportamento individual de cada um dos atletas, de ser corajoso, de jogar o jogo. Vai passar muito por essa série de fatores. O Vasco pode até perder o jogo de amanhã, mas eu quero ver o time correndo, se entregando e jogando com coragem, sem medo. Jogar com coragem é o que o Vasco precisa para sair vencedor. A torcida fará uma festa linda para empurrar esse time rumo à final da Copa do Brasil. E aí, se o time é bom, se o time é ruim, cara, se a gente chegar na final, a gente tem chance de ser campeão. Então, agora é o momento de não desacreditar, é o momento da gente dar apoio ao time. Eu sei que eu tava falando que tem que pressionar os jogadores e tudo mais. Realmente, eles têm que sentir a pressão de jogar no Vasco, entender que não é brincadeira. Mas durante a partida tem que ser apoiar os 90 minutos e não vaiar. Essa tem que ser a nossa postura. Beleza? Esse é o nosso vídeo de hoje. Abração do Francesco, nós e fui. Comenta aí embaixo qual formação, qual time você acha que seria melhor pro jogo de amanhã. A gente teria ainda o Paê para entrar no segundo tempo, teria algumas alternativas ainda para tentar mudar alguma situação do jogo caso acontecesse. Beleza? Fui.